Oi, gente, tudo bem? Hoje nós temos uma pessoa muito especial, uma pessoa que tem uma história incrível de superação, uma história de empreendimento, uma história que vale muito a pena conhecer. Estamos aqui com a Deise Tomazel, idealizadora e proprietária da Confraria das Tops. Ela tem uma história extraordinária, tem muitas coisas para compartilhar com a gente. Tudo bem, Deise? Tudo. E uma delas, a gente queria saber desse movimento todo aí, em função de todo esse cenário que a gente está vivendo no Brasil, né? Mas antes eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, né? De como tu idealizou a confraria, como tu chegou até criar esse movimento incrível que reúne mais de 200 mulheres, é isso, né? Que conecta, que traz muitas inovações. Tudo bem, Deise? Tudo bem? Uma honra estar aqui hoje com vocês. Gratidão por esse momento. Então, a Confraria das Tops foi um presente. Não idealizei a confraria aconteceu. Eu acho que está no meu sangue empreender, conectar pessoas, auxiliar mulheres. Sempre gostei muito desse trabalho. E em 2015 eu criei um grupo para desapego de uma amiga que ela queria empreender em outro estado. Criei um grupo e na época até o aplicativo não deixava colocar muitas pessoas e tinha fila até de espera. E foi se tornando um grupo de negócios, né? Cada vez mais as pessoas me procurando para divulgar os seus produtos, suas empresas. E em 2015, um pouquinho mais, começaram a vir as pessoas a querer constituir a minha empresa. Então, comecei a pensar, naquela época eu fazia terapia, minha terapeuta começou a dizer maravilhosa. Então, minha terapeuta, até brinco com ela, porque eu dizia, não, essa terapeuta tá louca, né? Mais ou menos assim. A tua empresa, eu dizia, mas eu não tenho uma empresa, o que ela tá me falando? Não tem empresa. Eis que 6 meses depois surge uma empresa. E eu tive que voltar para terapia, né? Como que eu vou lidar com tudo isso, tantas coisas diferentes para mim? Apesar que eu já tinha um negócio próprio, eu era autônoma, mas não tinha uma empresa, né? Eu trabalhei uma época aí, sei lá, mais ou menos uns 4 anos, 5, com depilação e design de sobrancelha. E a confraria aconteceu nesse meio, assim, né? E chegou um ponto que eu tive que escolher. Ou eu quero uma coisa ou eu quero outra, né? E eu optei pela Confraria das Tops. E a vida traz esses momentos, exatamente, né? Seguidamente, sobretudo para quem empreende, né? Exatamente. E aí, nessa época, assim, tudo muito junto, o aplicativo liberou mais pessoas. E aí eu comecei a colocar as pessoas e comecei a criar algumas regras que para mim era fundamental para o desenvolvimento daquele... Uma ordem, uma organização. Do trabalho ter uma continuidade organizada, né? Exatamente. Aí eu comecei a criar algumas regras que eu achava... Porque eu olhava para fora, né? Eu sempre tive... Eu acho que isso... a pessoa que empreende, ela tem esse dom de olhar também para fora e olhar para dentro. Então eu olhava para fora e via várias concorrentes de um mesmo negócio. Quando eu olhava para dentro, eu não achava tão legal aquilo. Mas aí eu ficava me perguntando, né, até onde eu deveria alterar aquele padrão que tinha a Confraria das Tops na época. Então eu comecei a criar referência. Não, tu vai fazer parte da confraria, como a Juliana, tu vai entrar como referência para esse grupo. E aí eu comecei a vender essa ideia. Não, tu entra, tu é a única no teu negócio. E ontem, né, a gente teve uma participação de uma outra confraria
Confraria do Batom, sou fã da Iva. Ela é E a maravilhosa. gente Beijo, Iva, pra ti. E a gente trocou algumas informações e eu questionei ela, porque eu sei que ela é uma mulher que já viajou muito em função da confraria. Muito conhecimento. E da outra empresa que ela tem, né? E ela disse que no Brasil não existe nenhum grupo feminino por segmento. Existe um internacional, que não é só feminino, que existe alguns encontros, mas é internacional, não é do Brasil. Então, né, acho que eu tô no caminho certo, né? Deixa eu acrescentar um pouquinho, né, que eu conhecia a Daisy antes dela ter a confraria das tops. O que a Daisy ela fazia, né? Para as pessoas entenderem um pouquinho. Ela tinha esse jeito de querer ajudar as pessoas e eu acho que isso é muito interessante tu trazer, Daisy, que na verdade a tua missão era auxiliar pessoas e tu não sabia, não estava desenvolvida para isso. Então a Daisy, o que ela fazia? Ela pegava as pessoas, colocava dentro do carro dela e levava para aquela loja. Ou então a Juliana queria vender as coisas, ela pegava essas coisas da Juliana e tentava vender. Então, ou ela ia no aniversário e ela dizia, olha, eu tenho uma terapeuta maravilhosa, não fica aqui falando no meu ouvido, vai lá nessa terapeuta. Então ela vendia... Cada um no seu lugar, com o seu negócio, com o seu talento. Isso, ela acreditava no negócio dos outros e ela vendia esse negócio dos outros sem ganhar nada. E às vezes gerava um custo. Ela começou a ter menos tempo com a família, porque daí todo mundo estava procurando ela, e foi onde na terapia a gente começou a falar sobre isso, montar e ter um negócio, né? Então assim, onde tu também tenha o dar e o receber, o equilíbrio, né, Simone, que a gente fala muito isso nas constelações, né? E a Daisy não tinha muito entendimento sobre isso na época. Então, para ela era difícil ter que dar um valor para alguém por algo que ela fazia como missão. E depois isso foi cada vez mais melhorando, as oportunidades foram acontecendo e o melhor, ela conseguiu olhar para aquilo e pensar, bom, eu tenho que melhorar isso aqui então. Eu tenho o dom, agora eu vou estudar isso, vou estudar aquilo, vou aprender com fulano e com ciclano e vou montar o meu negócio. Então eu deixo essa super dica, porque às vezes a gente tem a faca e o queijo na mão e a gente não sabe como usar eles, né? E ela teve a grande sorte aí e permissão de se permitir por um tempo, disse que não, e depois disse não, ok, vou tentar então, e hoje tá aí com uma empresa há 5 anos, né, Daisy? E aceitando dar e receber, porque eu fiquei 1 ano e meio também sem ter nenhum valor, eu não recebia. Fiquei 1 ano e meio fazendo isso porque eu achava que era minha missão de vida e eu não deveria cobrar por este serviço. Olha que interessante, né? E eu não entendia neste Uhum. processo que a terapeuta entrou, porque ela falava, né, a Juliana comentava, não, é o teu trabalho, tu tem que receber. Eu dizia, não, se é minha missão, eu não tenho que receber. Eu não entendia, aquilo me deixava muito desconfortável. Agora, isso é uma coisa curiosa, né? De missão e de um negócio. Porque as pessoas ainda têm um certo preconceito que se é missão eu não posso cobrar. Exato. Né? Mas é teu trabalho, é teu tempo, é a energia que tu entrega para o mundo. E eu acho que depois dessas mudanças aí, algumas coisas vão ser transformadas dessa entrega. Como eu posso entregar esse meu talento e o que eu vou receber diante exatamente. disso, né? E Simone e Juliana começou a ficar leve. E eu comecei a me desenvolver mais a partir do momento que eu aceitei o receber. A aceitação. A permissão, né? A permissão, o desenvolvimento, enfim. Em 2017, a confraria passa por um balanço ali, né? Aconteceu um balanço dentro da confraria onde algumas pessoas não entendiam o que eu poderia receber. Elas queriam a doação, mas não queriam... não queriam participar do equilíbrio. Exatamente. Do equilíbrio de troca. Né? Aí... E daí como terapeuta entra vários aspectos olhando de fora, né? Porque a gente quando tá fora fica mais fácil enxergar, né? Isso é verdade. Então assim, vem os ciúmes do ser humano, né? Vem a inveja, poxa, era ninguém, daqui a pouquinho como assim vai receber de um negócio e uma empresa registrada. Então assim, tem todos esses aspectos que na época a gente não pode falar pra pessoa pra não contaminar. Mas como nós terapeutas podemos olhar pra isso e nós seres humanos às vezes analisar e até se nós tivermos desse papel de fazermos isso com os ciúmes de alguém, se autoavaliar e observar, isso é ciúmes? O que é isso de verdade, né? Para que a gente possa melhorar cada vez mais o mundo. E a Daisy sofreu essa pressão e como é interessante no negócio, tu tá emocionalmente bem para lidar com isso, né? E poder fazer as melhores escolhas. Isso para mim é fundamental. Olha só, isso é muito bacana porque a Daisy é uma mulher muito inspiradora.
né, Deise? E por isso tá aqui no Inspire e Transforme, né? Isso aí. Muito obrigada. Mas enfim, 2017 acontece esse balanço pela confraria e eu mais ou menos recuei, digamos assim, para olhar o que estava acontecendo, né? Dei alguns passos para trás, olhei para dentro do meu negócio e percebi que ou eu fazia a confraria dar certo, ou eu desistia. Porque é uma escolha, né? Deise? Exatamente. Uma escolha. E na vida, como a gente vem falando aqui muitas vezes, tem que escolher. E toda escolha tem uma consequência. Exatamente, mas e a foi... responsabilidade toda tua, da pessoa, né? Sim, porque eu não tenho sócia, não tenho funcionária. Eu tenho dentro da Confraria das Tops hoje as confrades que não têm empresa, né? As confrades anunciantes e as confrades patrocinadoras, membro do comitê executivo. Então, esse membro, essas pessoas que são membro do comitê executivo me auxiliam em algumas tomadas de decisões. Que na época não existia ainda. E foi sendo formatado ao longo do tempo. Com este balanço. Aham. Mas na época eu não tinha ninguém. Então, assim, tinha minha terapeuta, minha família, enfim. E eu pensei, né? E agora? O que eu faço? Mas foi muito mais uma escolha pessoal do que empresarial. Por quê? Porque eu sou casada, tenho marido, meu marido é funcionário público, então eu tenho uma segurança por trás de mim, que eu não sou a pessoa que tenho que levar toda aquela gestão para dentro de uma casa. Eu tenho meu marido por trás. Sim, então, tem um amparo, uma segurança. Exatamente. Então, né? E ele foi a primeira pessoa que eu consultei e ele falou: e o que tu vai fazer? Como tu vai desistir? E as pessoas que se inspiram em ti. Aí aquilo pra mim deu um nó na minha cabeça. Eu pensei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Dei uns passos para trás, me permiti sair um pouquinho de cena pra mim ver o que eu queria. E eu pensei, não, eu vou fazer dar certo. Baixei a minha cabeça, porque cada pessoa desenvolve um método. O meu método é procurar não dar tanta atenção o que as pessoas estão falando na minha volta. É o que tu sente. É o que eu sinto que dá certo e o que eu acho que é correto, os meus valores. Como é que tu faz essa escuta interna, assim, Deise? Não sei explicar isso. Não tenho clareza sobre isso. Não tenho como fazer como eu falei, né? Tu é uma mulher super inspiradora, assim, foi uma honra ter te conhecido, foi uma coisa muito inesperada como nos conhecemos, e aí que eu conheci a Juliana, né? É verdade. Mas eu preciso conhecer essa terapeuta maravilhosa, eu preciso, né? E nós nos conhecemos também num evento, numa atividade grande, enfim, e dali, assim, foi uma coisa incrível. Foi assim. amor à primeira vista, né? Foi. Mas, enfim, aí o que aconteceu? Comecei a trabalhar no que eu acreditava. Tu tem algum ritual, assim, Não. tu medita, Não. tu vai Olha, pra um dia ainda eu vou conseguir. A única coisa que ela não deixa é a terapia. Semanalmente o carimbo tá batido, né? Que é o que eu digo, né, Simone? Ontem ainda eu fiz uma live meio no susto, assim. Vou fazer uma live e vou ver quem é que tá dentro pra testar a ferramenta do Instagram, tá? Fiz uma live assim. E eu coloquei a minha prioridade como pessoa antes de qualquer coisa, claro, primeiro Deus, né, a energia, o universo, enfim, no que cada um acredita. Mas a minha prioridade é a terapia. Eu não, olha, faça chuva, faça sol, não interessa se a terapeuta me atendeu. A Deise é tipo aquela, hoje tá chovendo, a pessoa não vai vir, não, a Deise vai vir. Até porque, aí, né, a gente fala brincando porque a gente já tem um relacionamento, mas aí também vem tu valorizar o trabalho do outro. É verdade. Ela gastou uma energia pra marcar um horário pra mim. É verdade. Por que está chovendo e eu não vou ir? Sim. Eu tenho carro, eu vou de carro, não vou me molhar e tá tudo certo. O comprometimento, né, Deise? Porque daí vem os valores. Sim. Né? Os meus valores, eu brinco que eu tive que fazer contrato na confraria para as confrades, mas para mim, pelo que eu aprendi, pelo que eu acredito, é só um papel. A minha palavra vale muito mais do que qualquer papel na face da terra. Mas existe a questão burocrática que faz parte de tudo. Mas enfim, 2017 aconteceu toda essa mudança, mais ou menos isso aconteceu em março. Julho eu recebo uma ligação de São Paulo. Aqui, da editora tal,
né? Sou a fulana, gostaria de te convidar para fazer parte do livro Empreendedorismo Feminino. Para contar a história de 28 empreendedoras do Brasil. E aí o lançamento é em novembro, a gente precisa de ti aqui em São Paulo, porque tu foi indicada como uma rede de empreendedorismo feminino. Uau! O que eu faço com essa informação? Vou para terapia de novo. Mais ou menos. Mas enfim, ali eu tenho muito orgulho desse livro, por ser o primeiro, mas principalmente por eu ter sido vista como empreendedora. Porque meses atrás eu não estava acreditando que eu era capaz. O universo organizou uma forma de te trazer, de me mostrar, de te que eu estava no caminho certo. Exatamente, e isso acontece. Quando a pessoa começa a ter esse alinhamento, né, de unir, acontece muito. Né? Então assim, esse foi, é um projeto da editora Gregory que tem, acho que é um por ano, conta uma história, é um projeto. Eu fiz parte do segundo projeto e no terceiro eu não tenho o livro aqui, mas no terceiro eu fiz parte de uma parte do livro, né, da orelha do livro. E então assim, ali foi o divisor de águas para as pessoas me olharem como empresa. Embora tenha a gente está falando de uma rede de muitas pessoas, então as pessoas têm a questão da amizade, da proximidade, mas ali tem que ser uma divisão de empresa e pessoa. Hoje, isso muito agora, novo, eu costumo falar confraria das empresas tops, confraria das pessoas tops, porque no início era só mulher, mas começaram a me procurar empresas que os gestores são homens. E aí eu comecei a pensar, eu vou deixar não entrar para minha rede uma empresa que eu considero muito top por ser um homem, ou eu me abro para esse novo mercado. Aí um novo olhar, uma nova adaptação. Exatamente. Aí, claro, tem as regras internas lá, mas existe empresa que o gestor é homem e ele faz parte da confraria. Então, assim, hoje a nossa rede, eu não posso dizer que ela é totalmente feminina, mas 99,9% é mulher. E aí a gente está ali se apoiando, uma auxiliando a outra, conectando. A minha inspiração é conectar pessoas. Olha só. Então, quero trazer duas questões da fala da Daisy, que aqui, né, Daisy, a gente faz esse bate-papo e o que vocês nos trazem é pra gente mostrar para as pessoas como as mudanças acontecem. E tu percebeu, Simone, que ela disse assim, nessa situação as pessoas começaram a me ver diferente, mas na verdade ela se viu diferente e ela conseguiu comprar isso e vender isso para as pessoas. Então agora eu sou uma empresa, eu tenho um livro no empreendedorismo, então eu vou vender isso. E quantos de nós fazemos isso? Nós ficamos esperando que o outro nos reconheça quando nós não nos reconhecemos. Então, essa fala é bem importante a gente passar para que mais pessoas tenham esse start aí, Daisy. E a outra situação é exatamente isso, o quanto nós temos que estar perto a se inovar. O quanto nós temos que estar aberto a olhar que nós podemos mudar de opinião e de escolhas a qualquer momento. E tá neste momento eu escolhi que fosse só mulher, mas surgiu outras oportunidades. Isso é leve para mim, isso é pesado para mim, vai ser bom para o futuro, para essas outras pessoas vai ser bom também? Ah, sim, ok, então vamos seguir em frente. E eu se permitir daí olhar para isso e fazer. Então, nunca pense, né, hoje a minha escolha é essa, amanhã eu não posso mudar. Você pode se você escolher. E uma questão muito, muito importante é a questão do crescimento. A minha empresa também quer crescer. Se eu já demarquei que é segmentado, eu não posso colocar 2 terapeutas. Mas como que eu vou crescer? Vai chegar um ponto que eu não tenho mais segmento para colocar. Então nós vamos começar a abrir, porque daqui a pouco, se tem 10 empresas que o gestor é homem, nós colocamos as empresas e a gente vai se remodelando. Isso seria um caminho, Deise? O subnicho, por exemplo? Não diretamente, porque assim, por exemplo, moda. Moda eu tenho nichos, mas... por exemplo, eu tenho uma pessoa que vende vestido e uma que vende uma moda casual. Aí pode, mas eu não posso ter 2 vendendo vestido, por exemplo. Sim. E pensando em crescimento, porque a minha empresa também pensa em crescimento, eu brinco que agora a confraria das empresas tops, das pessoas tops,
E aí entra a questão dos nichos. Dentro de alguns segmentos eu posso ter alguns nichos, mas com essa procura de gestores homens me procurar, eu comecei a visualizar negócio, crescimento, e hoje eu tenho, eu acho, 3 ou 4 empresas que os gestores é homem e faz parte da confraria. Então, pensando em toda essa conexão, porque, por exemplo, eu sempre trago o exemplo do Thiago Auto Center. Por quê? Porque é uma mecânica. Mecânica ainda está muito ligado no público masculino. E ele desenvolve um trabalho para o público feminino. Então, como que eu não vou ter essa empresa comigo? Ah, porque tu é o homem, então tu não pode fazer parte. Então, de que forma... Aí vem o tu te colocar para fora da tua empresa, né? De que forma, Thiago, tu pode desenvolver um trabalho para a confraria? E ele é um mega parceiro. Assim como os outros que também... Na verdade, tem 3 Thiago, né? Na confraria. É muito louco isso. Mas, enfim, então pensando em todo esse crescimento. A confraria foi se remodelando. 2017, então, este livro aqui, Empreendedorismo Feminino. Aconteceram muitos eventos, capacitações. Nisso foi sendo criado, planejado alguns eixos dentro do comitê executivo. Eixo de capacitações, eixo de aniversário, eixos de conexões, né? O eixo de conexão tá ali, né? Grudadinho em mim, porque eu tenho que me controlar, porque a conexão tá na minha veia, e aí como é que eu vou deixar a outra pessoa fazer isso? Ah, mas tá tudo certo, a gente vai todo mundo pro mesmo caminho. Foi acontecendo e eu me valorizo como empresa e como pessoa hoje. Porque eu acho que isso também é importante, tu tem que te olhar o trabalho que tu faz e, não, eu não faço nada. Não, eu faço sim. Acredito no meu negócio, acredito em mim. Mas tu tem que... essa coisa aí que tu perguntou, né? Se desenvolver. Não, eu acho que se eu fui capaz de ter uma empresa hoje com 5 anos, tu também eu acho que vem a questão da consciência, né? Os fatos acontecendo e quanto tu vai tendo consciência sobre aquilo e o amadurecimento. Algumas pessoas têm mais dificuldade, outras têm menos, né? E o equilíbrio emocional é extremamente importante para te ter essa consciência e reconhecer o teu negócio ou as tuas dificuldades ou até teu expertise, né? Mas eu acho que é isso. Foi vindo a consciência para ela e que todos nós podemos ter se nós nos permitir. Né? Isso aí, buscando histórias inspiradoras, buscando auxílio também quando precisa para equilibrar corpo, mente e espírito. Isso. E encontrar o seu lugar, se encontrar e poder compartilhar isso com o mundo. E uma coisa, né, Simone e Juliana, o não a gente já tem o tempo todo. Então, qual é a dificuldade de procurar o sim? Então nós convidamos vocês que conhecem alguém que também quer empreender, alguém que esteja com medo, alguém que esteja ansioso ou que nem saiba muito bem como fazer, pode também procurar a Deise, que a Deise tem grandes ideias. Mostra esse vídeo para eles, deixa uma likezinha aí para nós e compartilhe para que a gente possa alcançar mais pessoas. É isso aí, a gente se vê na próxima segunda-feira. Até!